Obrigado, bom dia. Hoje a gente vai continuar com a nossa série do Advento. A gente tem feito lá em casa com o João, a gente está fazendo o material do Ministério Infantil, que tem as cartinhas, né? Tem uma cartinha para cada dia, e é muito legal, que ele acorda, fala, papai, mamãe, hoje é a cartinha hoje é 17, hoje é a cartinha 17, ele já vai, ele tira, ele olha, e a gente tem lido em Lucas, né, no material, e ele fala, hoje é Lucas o quê? Aí ele tira lá, ele já fala, tem sido muito legal ver o ânimo, a empolgação dele, e tem sido legal para a gente também. Eu acho que a animação dele tem nos ajudado a lembrar o que é o Advento, né? Como Felipe e Débora estavam lendo para a gente, significa espera. A gente está aguardando para a gente celebrar a vinda de Cristo, né? Celebrar não a vinda, mas celebrar que Ele já veio. Então, hoje a gente vai continuar com essa série de Advento. No primeiro domingo, algumas semanas atrás, a gente acendeu a vela da esperança. E a gente meditou sobre Jesus sendo a luz do mundo, a luz que veio ao mundo e a luz que vem ao mundo, né? A luz que virá em breve. Semana passada, a gente acendeu a vela da alegria e a gente lembrou que a vinda de Cristo para escolher a sua noiva é motivo de grande alegria e celebração, mas ainda a gente aguarda o dia do casamento, das bodas do Cordeiro, quando finalmente a nossa alegria vai ser completa. Hoje, agora mais cedo, a gente acendeu a vela da paz. A palavra paz, no hebraico, ela significa shalom. E shalom significa completo, íntegro, sem falhas. Então, quando a gente acende essa vela da paz, a gente lembra e a gente anuncia o príncipe da paz, como o Felipe leu. Ele veio para restaurar, ele veio para consertar aquilo que foi quebrado. E na semana passada, o Tiago lembrou que a gente já tem a promessa de que a gente vai experimentar todas essas coisas, alegria, paz, esperança, plenamente, quando Jesus voltar. Mas enquanto Ele não volta, a gente já pode experimentar isso aqui, na sua primeira vinda, depois da sua primeira vinda. E a gente vai continuar a nossa caminhada hoje pelo Evangelho de João, né? A gente já passou pelo primeiro capítulo, segundo, hoje nós vamos para o terceiro, mas a gente vai voltar os nossos olhos para o reino de Deus, que é um reino de shalom, um reino de paz, um reino sem falhas, reto, justo. E a gente vai tentar entender como ele já é uma realidade agora, mas como ele também vai ser uma realidade futura. Eu vou orar e depois a gente vai fazer a leitura de hoje. Para quem quiser abrir para acompanhar a leitura, vai ser no Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou ler dos versículos 1 a 15. E como a gente fez semana passada, eu vou tentar fazer algumas observações do contexto imediato da passagem e depois eu quero fazer essa ponte para a gente falar do reino de Deus. Então eu vou orar e aí a gente entra no texto. Senhor, nós te agradecemos porque a Tua palavra não volta vazia, Pai. Essa é a minha oração e o meu desejo para a gente hoje, que a Sua palavra possa entrar e penetrar nos nossos corações, no nosso espírito, Pai, e nos transformar, Pai, nos fazer mais parecidos com Cristo. Eu peço que o Senhor remova toda e qualquer barreira, Pai, dos nossos corações para ouvir a Tua palavra e peço que o Senhor fale para a Tua igreja, apesar de mim, Pai, que o Senhor fale somente aquilo que o Senhor quer que seja falado e que a gente possa reter somente aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Pai. Então eu peço que o Senhor me guarde a Tua igreja, Pai, e nos proteja em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou ler a versão da Nova Almeida atualizada, a NAA, João 3, versículos 1 a 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando eu falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu falar sobre as coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, no capítulo de semana passada, o apóstolo João, a gente está lendo no Evangelho de João, então o apóstolo João, ele fala que a transformação de água em vinho, que foi o texto da semana passada, durante o casamento, aquele havia sido o primeiro sinal que Jesus realizou. Ele fala isso lá em 2:11. Mais para frente, ainda no capítulo 2, no versículo 23, João fala que depois daquilo, Jesus realizou vários outros sinais e muitos creram em seu nome por causa disso. Ou seja, a gente sai do 2 e entra no 3, e no momento que essa cena que a gente acabou de ler está acontecendo, Jesus ele já estava começando a ter uma fama ali na região, ele já tinha seguidores, ele já tinha pessoas que estavam procurando ele. Muitos estavam admirados e seguiam Jesus. Outros começaram a se sentir ameaçados, como era o caso dos mestres e doutores da lei. Para esses mestres e doutores da lei, Jesus ele não passava de um charlatão, um perturbador da ordem, uma ameaça até para a ordem vigente e até uma distração para o povo. Jesus não era o primeiro caso de alguém assim. Além dele, vários outros apareceram e reivindicaram ser o Messias, mas eles não vingaram, eles foram ou silenciados ou foram esquecidos, A mensagem deles e a própria fama deles foi esquecida. E nesse contexto, de Jesus ganhando uma fama, o texto fala que Nicodemos, um dos principais dos judeus, ele vai até Jesus para uma conversa. Quando fala um dos principais judeus, isso significa que ele era um dos membros do Sinédrio. O Sinédrio, ele é o conselho normativo dos judeus. O que isso significa? Que eles eram os responsáveis por interpretar e aplicar a Torá, que era a lei de Moisés. E eles administravam a justiça e eles representavam o povo judeu diante da autoridade romana. É importante lembrar que nesse contexto aqui, tudo isso está acontecendo debaixo do governo do Império Romano, que tinha sido estabelecido em 27 a.C. e se estendeu ainda por vários anos depois do nascimento de Cristo. Então, nesse contexto, Nicodemos, um dos membros do Sinédrio, ele procura Jesus de noite para ter uma conversa. E vários comentários dizem, que um dos motivos pelo qual Nicodemos procura Jesus à noite tem a ver com a sua posição dentro do Sinédrio, porque eles eram responsáveis por julgar, por pensar e por organizar, mas ele estava sendo tocado pelo que Jesus estava fazendo e ele temeu, provavelmente, de estar com esse perturbador da ordem, por isso ele se esconde e tenta encontrar com Jesus de noite. Então, ele se aproxima de Jesus, a gente vê isso acontecendo no texto, e o que ele fala? Ele chega para Jesus e fala, Rabi, isso significa mestre. Então, é engraçado, porque Nicodemos sabia que Jesus não tinha uma formação formal, mas ele ainda assim, ele chama Jesus de Rabi. Nicodemos demonstra uma resposta diferente da esperada para alguém da sua posição. Ele demonstra respeito e reverência por Jesus naquela situação. E aí ele continua, ele fala, ele faz uma afirmação, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com eles. De novo, ele não faz uma pergunta, ele está afirmando. Ou seja, ele afirma que Jesus tem parte com Deus. Senão, ele não conseguiria fazer tudo isso que ele está fazendo, desde da água transformando no vinho, a vários outros milagres e sinais que ele já havia feito. E aí, no texto, Jesus responde à afirmação de Nicodemos, falando sobre aquilo que ele veio anunciar, o reino de Deus. Na versão NAA, que é a que a gente usou para ler, a expressão antes das falas de Jesus é, em verdade vos digo.
Naquele contexto, isso significa, isso não é comum hoje em dia, né? Mas naquele contexto, isso significa que o que vai ser dito logo depois disso é algo absolutamente verdadeiro, é algo digno de confiança. Então, quando alguém fala, em verdade vos digo, o que vem a seguir é algo muito sério e muito digno de confiança. E aí Jesus fala, é impossível ver, reconhecer, se quer entrar no reino de Deus, sem que nós nasçamos de novo da água e do Espírito. E mais para frente ele fala, né, que o meu testemunho é verdadeiro, ou seja, o reino de Deus e a realidade do novo nascimento e o testemunho que ele está dando são absolutamente verdadeiros e dignos de confiança. E Nicodemos, ele fica confuso com essa fala de Jesus, porque, de novo, como judeu, mestre da lei, membro do Sinédrio, a fala de Jesus sobre o reino de Deus, ela não encaixa dentro da expectativa sobre a restauração do reino de Israel que Nicodemos tinha. De novo, lembra que Israel estava há muitos anos debaixo do domínio romano. Então eles tinham uma mentalidade sobre o que seria, né, a chegada do Messias. Mas a verdade é que a gente não pode julgar Nicodemos, eu pelo menos não posso, porque eu sei que eu posso criar muitas expectativas irreais sobre a vida. Eu acho que uma muito clara para mim foi quando eu casei. Quando eu casei, para quem me conhece, eu sou uma pessoa que tem muita energia de manhã. Eu acordo rapidinho, o despertador tocou, eu já levanto, faço um café e faço várias coisas e tal. E eu achei que todo mundo era assim. Eu pensei, é assim que o mundo funciona. E quando eu casei, eu acordava cedinho, eu virava para o lado, eu acordava a Pri, eu dava um beijo nela, falava bom dia e queria conversar e tal. E eu pensei, por que ela não responde? O que está acontecendo? Aí às vezes eu pensei, é um café. Eu ia lá, eu pegava um café e chegava e tal, pensando, não, agora sim, agora eu acertei, agora eu sou o melhor marido do mundo. E nada, eu fiquei sem entender. Eu pensei, o que está acontecendo? E finalmente eu entendi que algumas pessoas não têm o hábito diurno, né? Elas precisam de mais tempo, precisam pegar no tranco. E aí quando eu fui entendendo que a realidade era diferente das minhas expectativas, isso me ajudou a entrar dentro da dinâmica do casamento. Hoje em dia eu acordo, eu saio, faço meu café, eu vou conversar com a Pri quase 2 horas depois. Às vezes eu já saí de casa, já voltei e só depois que eu falo com ela. Mas de novo, a realidade era diferente das expectativas e a gente precisa entender as coisas para poder fazer sentido e entrar dentro dessa dinâmica. E da mesma forma que Jesus está anunciando um reino que é diferente das expectativas que Nicodemos tinha. Jesus anuncia um reino que não é deste mundo, é um reino espiritual. E é em cima disso que eu quero voltar o foco hoje para esse reino, e eu quero tentar dividir a nossa mensagem em 3 pontos. E eu vou pedir para vocês me acompanharem, porque eu vou extrapolar um pouco o texto de João que a gente leu, para a gente poder falar sobre esses pontos. Então, nessa primeira parte, eu quero olhar para trás, para o que já aconteceu, para a gente tentar responder uma coisa. O que é o reino de Deus e como ele é diferente das nossas expectativas? Vou falar de novo. O que é o reino de Deus e como ele é diferente das nossas expectativas? Os judeus, desde o Velho Testamento, eles carregam consigo essa expectativa e até a promessa de que Deus vai enviar um rei, que é um rei que vem da dinastia de Davi e que vai restaurar o Shalom de Israel. Eu falei da palavra Shalom, a paz, a integridade do povo de Israel. E essa expectativa era de que o rei vinha para restabelecer Israel como uma nação independente, iria acabar com o domínio de outras nações sobre os judeus. Como eu disse, Israel estava, os judeus estavam debaixo do domínio do Império Romano. Então eles tinham essa expectativa política, étnica, militar e religiosa. E eles ficavam cozinhando isso ali na cabeça deles, até esperando por isso, né? Mas aí a história acontece e aí, o povo de Israel, ele vai para o exílio, volta do exílio e aí começa o Império Romano na vida deles ali, e a vida deles é carregada dessa expectativa sobre a chegada do Messias, aquele que viria para libertar. E o que acontece quando a gente chega mais ou menos no nosso texto, Jesus vem e ele se declara o Messias esperado. Ele fala abertamente, eu sou o Messias. Ainda no Evangelho de João, capítulo 4, nos versículos 25 e 26, a gente vê a parte de um diálogo de Jesus com a mulher samaritana.
para mim, uma das passagens mais legais, mais bonitas da Bíblia. E no versículo 25 e 26, escute o que ele fala. Começa com a mulher falando: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, ele vai explicar tudo para nós. E aí Jesus responde, afirmando: pois eu, o que estou falando com você, sou o Messias. Imagina isso na cabeça de uma pessoa que está esperando um Salvador, um Libertador. A pessoa na frente dela fala: eu sou o Messias, eu sou isso que você está esperando. Isso é incrível, né? Mas a verdade também é que nem Jesus e nem a sua mensagem eram muito compatíveis com as expectativas das pessoas. A sua pregação era: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E ele vai falando um pouco mais sobre isso ao longo dos evangelhos. Em João 18, 36, ele fala que o seu reino, o reino de Deus, não é um reino deste mundo, é um reino diferente. Não é um reino ou um governo terreno. Ainda que ele tenha implicações aqui, não é um reino deste mundo, é um reino espiritual. Por que ele fala isso, né? Porque o nosso shalom, a nossa paz com Deus, ela é quebrada muito tempo atrás lá na queda. Quando Adão e Eva, eles desobedecem, eles comem do fruto proibido. Então eles pecam, eles quebram essa paz, e desde então, as consequências do pecado deles têm sido passadas para cada um de nós. Nós somos hoje pecadores por natureza, mas por escolha também. Essa é a nossa realidade, pecadores por natureza e por escolha. Ou seja, espiritualmente falando, sem Cristo, a gente vive debaixo do domínio do príncipe da potestade do ar. Isso é o que Paulo fala na sua carta aos Efésios. E príncipe da potestade do ar é só um nome diferente para Satanás. Nós estamos debaixo do domínio de Satanás. Mas Jesus, isso sem Cristo, vale pontuar. Mas Jesus, quando ele está falando sobre sua morte ao longo dos evangelhos, ele fala assim: chegou a hora de o mundo ser julgado, e o seu príncipe vai ser expulso. Ele fala isso lá em João 12, 31. E é por isso que ele está falando de um reino, porque ele fala de uma troca de comando, uma troca de autoridade. Antes, a gente estava sob o domínio de Satanás, agora, em Cristo, a gente tem a possibilidade de entrar debaixo de seu domínio. Pensa no Reino Unido, por exemplo, né? Até pouco tempo atrás, por muito tempo, foi o reino da Rainha Elizabeth. Hoje, é o reino do Rei Charles. Embora várias coisas continuaram naquele contexto, houve uma troca de autoridade, uma troca clara de autoridade e de comando. Então Jesus vai falando sobre esse reino. E uma coisa que ele fala também é que esse reino, o reino de Deus, o reino espiritual que ele está anunciando, é um reino que é inaugurado mediante a morte e a ressurreição. João 3,14, está no texto que a gente leu mais cedo, fala assim: é necessário que o Filho do Homem seja levantado, que é uma referência à sua morte na cruz, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Em Lucas 9, 22, fala também, Jesus falando para os seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Através da sua morte, Jesus ele toma sobre si o preço pelos nossos pecados. Na sua ressurreição, ele atesta a sua divindade, o seu poder, e ele anuncia que a morte não tem a última palavra mais. Em sua morte e em sua ressurreição, Jesus tira da mão de Satanás a arma mais poderosa que ele tinha contra nós, o seu cetro de poder, que é a acusação eterna pelos nossos pecados. De fato, ele tira isso e fala: você não tem mais esse poder, você não tem mais esse domínio. E assim, ele inaugura o reino de Deus, e ele começa a anunciar. João 14, 6 fala, uma fala de Jesus também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ainda em João 14, um pouco mais para frente, Felipe já leu essa passagem hoje mais cedo, ele fala: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, mas eu não lhes dou a paz como o mundo dá. Isso é em 14, 27. E que paz é essa que ele está falando? É, de fato, paz com Deus, porque esse é o reino de Deus, esse é o reino que Jesus veio estabelecer,
um reino de paz com Deus. Jesus, ele é o caminho para o shalom com Deus, não existe outro. Jesus é o caminho para o shalom com Deus. E quando a gente pensa tudo isso e volta para o nosso texto, faz sentido que ele tenha dito para Nicodemos que é necessário que nós nasçamos do Espírito, porque fala, a Bíblia fala que Deus é Espírito e Ele procura pessoas para adorarem em Espírito, em verdade. Então faz sentido aquele diálogo que ele teve com Nicodemos. Jesus, ele não é um Messias político, étnico ou militar. Ele também não é um guru que vai resgatar cada um de nós dos nossos problemas e desafios cotidianos e deixar a nossa vida estéril, sem nenhum problema. A gente vai só caminhar como se nada tivesse acontecido. É claro que uma vez que a gente encontra paz com Deus, uma vez que nossos corações encontram descanso e alívio em Deus, isso vai transbordar em outras áreas da nossa vida e vai causar um grande impacto em como nós vivemos, como nós relacionamos uns com os outros. Mas a realidade é que isso é uma consequência dessa paz e não a causa da paz. O reino de Deus, ele vai contra as nossas expectativas, mas não só isso, ele é muito superior a elas. Quando a gente olha para trás, eu estava falando da gente olhar para trás para tentar responder essa pergunta. Quando olhamos para trás, para a vinda, para a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, nós lembramos, reconhecemos e anunciamos que todos que recebem a verdade do Evangelho recebem com ela o poder de serem chamados filhos de Deus. João 1,12 fala isso. Também, a gente lê um pouco mais para frente na carta de Paulo aos Romanos, ele fala: somos justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que Paulo usa aqui para paz não é shalom, é a palavra grega eirene, mas que é a mesma palavra, é uma tradução do hebraico para o grego. A pronúncia provavelmente está errada, mas é o mesmo sentido. E esse era o primeiro ponto que eu queria trazer, a primeira parte. Quando a gente olha para trás, quando a gente pensa no reino de Deus, a gente pode ver que o reino de Deus, ele é um reino espiritual, onde a paz com Deus é reestabelecida por meio de Cristo. Ele já é uma realidade para aqueles que estão em Cristo. E nesse reino, nessa realidade, todos nós já somos completamente aceitos, completamente perdoados, completamente amados. Nessa segunda parte, nesse segundo ponto, eu quero levar a gente agora para o futuro. Vamos olhar lá para frente para a gente contemplar o reino futuro, o reino que há de vir. A Bíblia fala que, embora o reino de Deus já tenha sido inaugurado através da vida, morte e ressurreição de Cristo, e já é uma realidade para todos aqueles que creem, ele ainda não é completamente consumado. Essa palavra consumado tem o sentido de completo. A Bíblia fala que essa vai ser uma realidade futura. Perdão. E aqui eu quero pausar, porque aqui esse é um ponto importante. A gente não pode confundir a consumação do reino de Deus com a obra de Cristo Jesus. Embora elas estejam ligadas, elas não são a mesma coisa. A obra de Cristo na cruz é pontual, ela é de uma vez por todas e ela é suficiente para os seus fins. Jesus, um pouco antes de morrer na cruz e de entregar o seu espírito, ele exclama a palavra tetelestai, a expressão tetelestai, isso é grego, e significa está pago, está consumado. Ou seja, ele está falando, ele está declarando ali que a sua obra está completa. O preço do pecado já estava completamente pago. Como eu disse antes, o cetro de poder foi retirado da mão de Satanás ali. A gente pode ver isso também um pouco mais no capítulo 9 de Hebreus. Se você tem a sua Bíblia, abre lá comigo, em Hebreus, no capítulo 9. O autor do livro de Hebreus, ele fala que o sacrifício de Cristo foi perfeito e eficaz. Então, no capítulo 9, versículo 12, ele falando de Jesus: pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, e o que ele fala?
uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Mais para baixo, versículo 26, fala que ele, Cristo, se manifestou o quê? Uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Um pouquinho mais para baixo, versículo 19, fala também: assim também Cristo, tendo se oferecido o quê? Uma vez por todas, para tirar os pecados de muito, aparecerá uma segunda vez. Não para tirar os pecados, porque ele já fez isso, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Ou seja, nada mais precisa ser feito com relação ao nosso pecado. O sacrifício de Jesus, como bem enfatizado pelo autor de Hebreus, é de uma vez por todas, e é suficiente. Mas nesse último versículo, o 29, ele fala que apesar de os pecados já terem sido tirados, Jesus ainda volta uma segunda vez para salvar os que esperam por ele. E é nesse momento que o reino vai ser consumado, que o reino vai ser completo. Quero mostrar algumas outras referências para essa ideia da consumação que ainda vem. Eu vou ler alguns versículos, você não precisa ir lá, eu vou tentar ler mais pausadamente. Mas no próprio livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 8, o autor fala assim: ora, e aqui tem um Deus implícito, né? Ora, Deus, ao lhe sujeitar, e esse lhe é Jesus. Então, ora, Deus, ao sujeitar todas as coisas a Jesus, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. O que ele está falando aqui? Jesus já tem o domínio sobre todas as coisas, mas nem tudo ainda está sujeito a ele. Em 1 João, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo fala o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ou seja, quando ele fala agora, significa que já somos. Agora nós já somos filhos de Deus, mas ainda não somos o que haveremos de ser. Ou seja, ainda tem algo para ser feito, ainda tem um processo para acontecer. Também em 1 Coríntios, a carta que a gente terminou de estudar semestre passado, Paulo afirma no capítulo 13, versículo 12, ele fala o seguinte: agora nós vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Ou seja, a gente está vendo um reflexo, depois de um tempo a gente vai enxergar cara a cara. E não só isso, a gente tem várias referências para isso, mas também quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, quando a gente olha para dentro, para as nossas próprias aflições, para a nossa luta com o pecado, quando eu olho para o meu coração, é muito fácil concluir que a consumação ainda não aconteceu. Ainda tem coisas para serem feitas no meu coração, e isso é muito óbvio. Eu quero tentar ilustrar um pouco melhor essa ideia. Pensa comigo, eu vou dar alguns exemplos, mas o primeiro deles eu gostei muito de pensar dessa forma, mas quando a gente sai, quando a gente está pensando nas estações do ano, quando a gente sai de uma estação e entra na outra, por exemplo, quando a gente sai do inverno e entra na primavera, existe uma data que acontece, se não me engano 23 de setembro, então ali a gente já sabe que dali para frente é primavera, mas a gente ainda experimenta algumas coisas meio confusas, às vezes é frio, às vezes é quente, e as flores ainda não apareceram, demora um tempo para que de fato a primavera venha com todo o seu esplendor, que as flores apareçam com todo o seu vigor. Então é mais ou menos isso, alguma coisa começa, mas ela vai sendo construída também até que de fato ela se estabeleça. Pensando dentro da Bíblia também, o povo de Deus, lá atrás no Velho Testamento, quando eles eram escravos de Faraó no Egito, Moisés vem e os liberta, e ele tira o povo do Egito, eles saem do Egito, eles saem de debaixo do domínio do Faraó. Então, naquele momento para frente, eles já não são mais escravos, aquilo já mudou, mas eles ainda não chegaram na Terra Prometida, eles ainda têm um caminho a percorrer até a Terra Prometida.
Um pouco mais para frente também, a gente vê o exemplo de Davi, né, que ele é ainda muito jovem, logo depois que ele vence o gigante Golias, ele foi ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel. Mas Saul ainda estava no trono, ainda tinha várias coisas que precisavam acontecer até que de fato o reinado de Davi fosse estabelecido. Um exemplo mais atual, contemporâneo também, eu falei da rainha Elizabeth, mas a gente vê essa transição acontecendo também. Ela faleceu ano passado, em 2022, em setembro, e a partir daquele momento já era sabido, né, que o rei Charles ia ser o novo rei, né? O reinado dele foi inaugurado ali, foi estabelecido ali, mas a sua coroação e o início oficial do seu governo só aconteceram em maio desse ano, quase 6, 7 meses depois. Então, esses exemplos mostram, né, que o reino começou, mas ele vai sendo construído também. E com o reino de Deus também é assim. Nós já entramos no reino de Deus, através da cruz, o reino foi inaugurado e já temos acesso. Nós já experimentamos os efeitos deste reino entre nós, mas ainda vamos ver de forma completa quando Jesus voltar para se assentar no trono de forma definitiva. E quando ele fizer isso, vai ser incrível. O mesmo João que escreveu o Evangelho, né, escreveu sobre esse encontro de Jesus que a gente está lendo, ele também escreveu o livro de Apocalipse, que é um livro que fala das coisas que ainda vêm, as coisas que virão. Para quem já leu, é um livro até difícil de ler, difícil de entender, tem muitas simbologias e muitos temas difíceis. Mas uma coisa muito legal sobre o livro de Apocalipse é que ele ajuda a gente a levantar as cortinas do reino futuro e ter uma imagem daquilo que vem. Embora que já seja oferecido agora, a gente consegue levantar essa cortina e ter um vislumbre do que vai ser. Principalmente ali nos capítulos 21 e 22, João vai falando sobre o novo céu e a nova terra. Ele fala que tudo vai ser feito novo e Deus vai habitar ali com o seu povo. E nesse lugar, quando o reino for estabelecido, não vai ter mais morte, luto, dor, lágrimas, essas coisas vão ser extinguidas do mundo. Vai ser um reino onde todas as coisas serão feitas novas. Não é uma coisa, não são duas, são todas as coisas. Tudo vai ser feito novo. Não tem mais maldição, não tem mais distância de Deus. A gente vai ter livre acesso ao Pai, um relacionamento perfeito com Ele. Ali, todas as coisas estarão sujeitas a Jesus. Ali, o que o autor de Hebreus falou vai acontecer. Tudo vai estar sujeito a Jesus. E nós seremos semelhantes a Ele, porque nós vamos vê-lo face a face, nós vamos contemplá-lo face a face. E esse é o reino de Deus que vai ser estabelecido, esse é o reino futuro, já foi inaugurado, mas ele vai ser estabelecido completamente no futuro. Essa é a nossa futura casa, é para onde a gente está indo. Eu acho que a melhor coisa de tudo isso, quando a gente está olhando para frente e vendo o reino de Deus, é que a gente não tem pegadinha ou surpresa desagradável. Quando a gente programa uma viagem, quando a gente está lá, né, contando os dias para sair de viagem, a gente entra na internet, a gente gasta horas pesquisando, a gente procura no Booking, no TripAdvisor, não sei o quê, e a gente vai olhando fotos de hotel e avaliação e comentário, e quando a gente pensa, não, esse aqui é o lugar, esse aqui vai ser bom demais. A verdade é que quando a gente chega lá, normalmente a gente se frustra e acaba tendo que contentar com muito menos do que as fotos prometeram. Aquele mar verde, bonito, normalmente é um mar enlameado, alguma coisa assim. Aí fala, não, é a culpa da maré. Sempre tem alguma coisa. Mas, de fato, no reino de Deus é diferente. E as Escrituras, elas nos ajudam a contemplar, a vislumbrar esse reino futuro como ele é. E se houverem surpresas, como eu acredito que vão haver surpresas, certamente elas vão ser para melhor. Não vai ser um mar verdinho, vai ser um mar muito verde. E a Bíblia fala disso, né? Porque fala de quem Deus é. O profeta Isaías, no capítulo 64, ele fala o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, versículo 4. Em Coríntios, o apóstolo Paulo, ele afirma a mesma coisa, até citando o próprio Isaías. Ele fala
em 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O reino de Deus, ele é muito melhor do que a gente pode imaginar. É muito melhor do que a gente pode imaginar. Eu queria caminhar para o nosso fechamento com o nosso terceiro ponto, que tem a ver com as implicações disso, do que é o reino, do que vai ser o reino, mas o que isso significa para a gente hoje. A gente lembra o reino que já foi estabelecido, a gente anuncia o reino que virá, mas o que isso significa para a gente hoje? O que significa viver nesse reino? O que significa viver o reino enquanto a gente ainda espera que ele seja consumado? Eu acho que essa é uma ótima pergunta, porque enquanto ele ainda não é completo, enquanto ele não é consumado, é muito comum a gente ouvir falar que a gente vive numa tensão entre o já e o ainda não do reino de Deus. De fato, nós já experimentamos a realidade, nós já somos novas criaturas. Cada um de nós que está em Cristo já temos um novo coração. Nós somos amados, nós somos perdoados, nós somos aceitos. Essa é a nossa realidade de fato. Isso nos foi conferido na cruz de Cristo. E a gente já pode experimentar isso e viver isso dentro das nossas famílias, dentro da igreja, do trabalho, faculdade, de outros contextos e relacionamentos que a gente tem. Nós já conseguimos experimentar isso hoje. Os que estão em Cristo recebem essa oportunidade de ver e agir no mundo de uma forma diferente, por causa do reino que já foi inaugurado. E a gente já pode também experimentar a alegria da salvação, como o Tiago nos lembrou semana passada. Essa alegria da salvação já é nossa e nós já podemos começar a experimentar. Mas enquanto o reino ainda não é consumado, de fato, ainda vão existir aflições, sofrimentos, provações. Cristo, ele ainda está sendo formado em nós. Ainda tem muito Pedro em Pedro. Cristo ainda está sendo formado em mim, e ele está sendo formado em cada um de vocês. Paulo fala na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, falando que Deus ainda vai completar a sua obra, né? Deus vai completar no futuro a sua obra até o dia da segunda vinda de Jesus. Então a gente ainda está sendo transformados. Então eu volto para a pergunta, né? Como que a gente pode viver no meio dessa tensão? Acho que a primeira coisa é lembrando que a nossa esperança no meio desse já e ainda não, ela não está baseada na nossa capacidade de resolver as coisas. A minha esperança não está na minha performance, não está no que eu consigo realizar, mas a minha performance ela está segura no fato de que eu sei que um dia eu vou estar sentado na mesa do Rei. Essa é a esperança que vocês têm, que nós temos, que um dia nós vamos estar assentados na mesa do Rei. Cristo comprou por alto preço o nosso lugar ali. Não foi um convite barato, foi um alto preço que Ele pagou. Essa é a nossa realidade futura, de estar sentado nessa mesa. Mas nada agora pode tirar isso da gente. Nós já temos o privilégio de sermos cidadãos do reino. E é claro que a gente ainda está aprendendo a viver dessa forma, né, como cidadãos do reino. A gente está aprendendo o que significa viver unidade desse lado da eternidade. Mas a gente precisa lembrar que nós já fomos feitos um com o Pai e com a nossa família celestial. Um dia, povos de todas as tribos, línguas, nações, nós vamos estar reunidos, perfeitamente reunidos, adorando ao único e verdadeiro Deus. Então, acho que a primeira coisa para a gente viver no meio dessa tensão entre o já e o ainda não do reino de Deus é lembrar dessas verdades. E em segundo lugar, e aqui eu já caminho para o final, queria pedir para você abrir em 2 Pedro, capítulo 3, eu quero olhar para o que o apóstolo Pedro nos alerta nessa passagem. 2 Pedro, capítulo 3, dos versículos 11 ao 15. Ele fala assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa.
esperando e apressando a vinda de Deus, a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Algumas semanas atrás, a gente estava falando sobre disciplinas espirituais e o seu processo e o seu papel na nossa formação espiritual e na nossa maturidade. Eu acredito que é isso parte do que Pedro está falando. Nós devemos, enquanto cidadãos do reino, vivendo entre o já e o ainda não, devemos buscar conscientemente crescer no entendimento e na prática do Evangelho. Porque é só no Evangelho que nós conseguimos ser encontrados da forma que ele fala, sem mácula, sem culpa e em paz. Só no Evangelho nós aprendemos a crescer na nossa identidade como cidadãos do reino e também na expressão dos valores do reino neste mundo que a gente vive agora. E é isso o que leva a gente a uma vida santa e piedosa, como ele recomenda no começo da passagem. E ele continua no versículo 15, ele fala: e considerem a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação. A palavra longanimidade significa paciência. Para aqueles que estão aqui e já fazem parte desse reino, já têm essa convicção de fazer parte desse reino, eu quero que vocês parem e pensem no convite por trás dessa frase. A paciência de Deus, ela dá oportunidade para a salvação. Enquanto ele não vem, nós que participamos desse reino, devemos nos dedicar à proclamação do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como Paulo afirma em Romanos 1,16. Deus está chamando para si um povo, e a paciência dele nos dá a oportunidade e o privilégio de fazer parte da sua obra e de fazer parte desse chamado. Eu quero parar, porque eu acho que isso é muito grande. Porque, para pensar comigo, compartilhar o Evangelho com alguém, falar dessa mensagem para alguém, é algo que não vai mais acontecer quando Cristo voltar. É algo que a gente só pode fazer agora. Depois que ele voltar, essa parte já foi terminada, vai ser completa, vai ser consumado. Mas nesse momento, a gente tem o privilégio e a oportunidade de participar com Cristo dessa obra, de sermos seus embaixadores aqui e agora. Eu acho isso incrível, pensar que a gente tem essa oportunidade. Mas eu também quero pensar e considerar que talvez alguns aqui estão ouvindo isso, mas não têm essa convicção de serem um cidadão do reino de Deus. E o meu encorajamento para você hoje é que você escute tudo isso que eu estou falando como um convite, como Jesus fala, né, e como Jesus anuncia, e arrependa-se, pois o reino de Deus está próximo. O autor de Hebreus também fala: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam seu coração, voltem para Ele. Nele a gente encontra shalom, a gente encontra paz com Deus. E como o apóstolo Pedro fala no texto que a gente acabou de ler, vivendo dessa forma, nós estaremos esperando e apressando a vinda do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por Cristo, porque Ele inaugurou o Teu reino, Pai, um reino que foge de todas as nossas expectativas, Pai, mas ao mesmo tempo a Sua realidade é superior a cada uma delas, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque esse reino já está disponível, já foi inaugurado, Pai, na obra de Cristo na cruz, e essa obra foi de uma vez por todas, Pai, ela é definitiva, Pai. Então, eu peço que nós abracemos, Pai, a nossa identidade como cidadãos desse reino, Pai, e peço que o Senhor trabalhe nos nossos corações para que essa identidade seja desenvolvida até que Cristo venha, Pai, até que Ele venha e retorne e sente no trono, Pai, para reinar por toda a eternidade. Nós não merecemos, Pai, nada disso. Para ser bem honesto, isso não faz sentido quando nós paramos para pensar, Pai.
mas nós recebemos, Pai, recebemos com alegria e te louvamos por isso, em nome de Jesus, amém.